Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e mais uma vez é uma honra estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Se você é edificado pelo trabalho que a gente tem feito aqui, é importante que você deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo e também siga a gente e ative aqui o sininho das notificações. Outra coisa muito importante, esse vídeo ele é feito com um apoio maravilhoso da galera da Soul Lab e aqui na descrição do vídeo tem todas as informações para você que quer fazer esse trabalho também, que precisa de fotofilmagem de qualidade, clica aqui e entre em contato com eles. Gente, uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que dons são diferentes do caráter. Muitas vezes nós seguimos pessoas pelos seus dons e pelas suas habilidades e quando chegamos perto dessas pessoas acabamos nos frustrando porque descobrimos que o caráter por trás daquele dom não é tão maravilhoso quanto aquele dom. E aqui começa a nossa conversa, porque precisamos entender a diferença entre dom e caráter, porque o dom, ele é um presente. Eu não escolhi ser mestre na palavra de Deus, eu não escolhi ter a habilidade de ministrar, eu recebi isso como um dom. Eu não escolhi ser pregador, eu descobri que eu era. É um dom, é uma habilidade. Eu não tenho glória nenhuma, eu não tenho mérito nenhum no fato de eu ser um pregador da palavra de Deus. Da mesma forma, um profeta que é usado em dons de revelação, ou um evangelista que é usado em dons maravilhosos de cura, e nenhum deles tem qualquer mérito nisso. Isso é um dom, isso tem a ver com a soberania de Deus. Já o caráter é algo que é desenvolvido na caminhada. O quanto mais a pessoa se expõe a Deus e deixa a palavra e o Espírito moldarem seus comportamentos. Então a pergunta não é Deus me usa ou dizer você já viu como Deus me usa, mas a real pergunta é será que Deus se agrada de quem eu sou? Eu quero te dar alguns exemplos interessantes que a Bíblia traz. O primeiro deles é Sansão. Lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, nós temos a história muito curiosa de Sansão. Eu sei que o que a gente lembra de Sansão é a força e os cabelos e parece uma história em quadrinhos, na verdade. Mas o que eu acho interessante na história de Sansão é ver como Deus usa Sansão muitas vezes em situações moralmente completamente reprováveis. Tem um momento onde Sansão está saindo de uma relação imoral de fornicação e o Espírito Santo o toma e ele é usado poderosamente. Sansão foi ungido desde o ventre, Sansão recebia uma força sobre-humana, ele tinha dons espirituais, ele julgou o povo, mas nós vemos claramente ele desobedecendo os votos, o voto de Nazireu, ele não poderia chegar perto de cadáver, ele chegou, você vê uma vida moralmente frouxa, terrivelmente frouxa, e você vê ele envolvido com Dalila, uma mulher que era dos filisteus. De fato, ele casou, a primeira mulher dele era uma filisteia, ele já não podia ter feito isso. Enfim, ele faz tudo o que é moralmente reprovável e mesmo assim Deus o usa. É curioso, por que Deus o usa? Eu não sei. Deus é soberano, Deus ele tem os seus caminhos e Deus não deve satisfação para mim e para você. Mas quando a gente olha o fim da vida de Sansão, ele ainda foi usado mais uma vez por Deus, mas ele já estava cego, ele já estava preso e humilhado, e ele morreu nessa última ação. Ele foi usado, mas em muitos momentos, claramente, ele foi reprovado por Deus. Outro exemplo que me chama a atenção na Bíblia é o exemplo de Balaão. Balaão é um profeta mercenário. Ele não é um profeta do povo de Deus, mas ele claramente é usado por Deus. Ele ouve a voz do Deus verdadeiro, ele tem revelação de Deus, ele é usado para abençoar Israel. Inclusive, falas de Balaão são messiânicas. Balaão aponta para Cristo. Contudo, a Bíblia mostra claramente como ele estava interessado no lucro, como ele foi reprovado por Deus, reprovado por Abimeleque, reprovado por todos e termina a sua vida de forma horrorosa, termina a sua vida morto.
e se torna um representante do falso ministro. Sabe, mas você só está citando exemplos do Velho Testamento, como se o Velho Testamento não fosse Bíblia. Mas eu quero citar um exemplo muito interessante do Novo Testamento. Quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala sobre aqueles que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer para eles naquele dia: para longe de mim, porque eu nunca vos conheci. Jesus não disse que eles mentiram a respeito dos milagres. Jesus não disse que era falso o fato deles terem expulsado os demônios, mas Jesus disse que o fruto da vida deles mostrava que, na verdade, eles nunca tinham conhecido a Deus. E veja como Jesus separa o fruto da operação do dom. O fruto é algo que tem a ver com o caráter, é algo que tem a ver com a atuação do Espírito Santo no seu interior. É algo que tem a ver com a transformação de vida. Sabe, lembre-se daquilo que Deus disse para Samuel quando Samuel visitou a casa de Jessé para ungir a Davi. Deus disse para Samuel: você vê o exterior, mas eu vejo o coração. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo maravilhosamente nas suas duas cartas, e em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado. Ele também diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Sabe, nós precisamos ter certeza que a nossa vida representa verdadeiramente o Evangelho. Porque quando nós somos usados por Deus, mas a nossa vida não condiz com Deus, nós nos tornamos escândalo e pedra de tropeço para os outros. Então, é muito importante que aprendamos a diferenciar uma coisa da outra. Se você não diferenciar isso, você vai se frustrar, porque você vai ver grandes dons de Deus agindo de forma que às vezes o caráter não é aprovado. Mas eu quero te lembrar uma coisa: o que acontece nessa terra, o que acontece nesse período é tudo passageiro, mas existe um galardão ou uma condenação que são eternos. E aí a gente para e pensa: ué, o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente faça a sua obra? Sim. Deus quer que a gente use o dom que Ele nos deu para o serviço do corpo de Cristo? Sim. Mas mais do que tudo, Deus quer que nós nos tornemos como seu filho, que nós andemos em suas pegadas. O apóstolo João chega mesmo a dizer que aquele que se une ao Senhor deve andar assim como ele que andou. Então, mais importante do que os dons que operam na sua vida, do que os milagres que operam na sua vida, é as pessoas olharem para você e verem Jesus. Será que Jesus é manifestado na forma como você trata sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos? Será que Jesus é manifestado na forma como você trata o dinheiro? Será que Jesus é manifestado na forma como você trata o sexo oposto? Será que as pessoas podem olhar a sua conduta, a sua fala, o seu humor e verem: rapaz, Jesus está nessa pessoa? Se não, está na hora de se arrepender e voltar para o caminho do Evangelho. Se você foi abençoado, eu quero que você deixe aqui os seus comentários, diga o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.